Meu nome é Eleika Bezerra Guerreiro, conhecida como professora Eleika Bezerra. Atualmente estou vereadora em Natal. Eu nasci em Ceramirim durante um carnaval e logo aos 30 dias fui para Currais Novos, onde a família do meu pai é do Seridó e é de onde eu me sinto. Quando me perguntam de onde você é, eu me sinto de Currais Novos. Eu me sinto seridóense com muita honra. Eu sou filho de José Bezerra de Araújo, de Currais Novos, e de Ivete de Sá Bezerra, de origens aqui do Ceramirim. Meu pai foi um dos primeiros agrônomos do Estado, foi o primeiro secretário de Agricultura do Estado, ele foi deputado estadual, ele foi suplente de senador, ele foi realmente um agropecuarista, né? E prefeito 2 vezes de Currais Novos e, sobretudo, me deu muitas lições de decência. A minha mãe, sempre uma mulher muito atuante, muito, mesmo enquanto dona de casa, mas ensinava, fazia tapeçaria, ensinava tapeçaria no Hospital Colônia. Minha mãe é uma pessoa muito disposta, muito corajosa. Então a coragem que eu tenho na minha vida, eu me inspirei muito na minha mãe. Tive minha infância muito tranquila, em Currais Novos, até os 8 anos. Quando viemos, então, eu tinha 8 anos, quando vim para Natal. Tive uma infância, vamos dizer, com disciplina, né? Meu pai, inclusive, ao chegarmos em casa, dizendo que havíamos sido aprovados no exame de admissão, que era um momento muito importante da vida da gente. Era terminar o 4º ano e entrar no antigo ginásio, era o exame de admissão. E ao chegar, quando a gente chegava em casa e dizia que foi aprovado e tal, e ele nos respondia: minha filha, você não faz mais do que a sua obrigação. E isso me marcou até nos dias de hoje. Eu tento fazer minha obrigação, seja lá em que circunstância de vida eu esteja. Aqui estudei inicialmente no Instituto Maria Auxiliadora em 1951, quando a escola estava abrindo em Natal. Depois fui para a Escola Doméstica de Natal, onde tive uma formação que muito me marcou positivamente. Era um horário integral, ou você era semi-interna, ou você era interna no último ano, né, no último ano da escola. Então, muita rigidez, muito horário, e talvez por isso um traço da minha vida é que eu gosto muito de cumprir horário. Depois fui o Colégio Imaculada Conceição, fazendo o curso pedagógico, curso normal, depois a Faculdade de Educação, e depois prossegui a vida, terminei fazendo meu mestrado no Ceará. Eu joguei voleibol no Centro Esportivo Feminino, aqui na rua Afonso Pena, né? Onde minha mãe também jogou voleibol, que é chamada AFA, Associação Feminina Atlética, né? Que depois se transformou no Centro Esportivo Feminino. Joguei voleibol também na Escola Doméstica e na Faculdade de Educação. Cheguei a participar, inclusive, de Jogos Brasileiros em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Exatamente no 5º ano, eu tinha 15 anos, né? 14 para 15 anos, e eu me lembro que eu achava as aulas um pouco monótonas, e eu sugeri que, em vez das carteiras estarem em fila indiana, né, uma atrás da outra, que fizessem semicírculos para a aula se tornar mais interessante. Aí eu comecei a me sentir, parece que eu queria ser realmente uma professora. E a escola accedeu à ideia, e isso me marcou muito. Desde os 17 anos que eu sou professora, comecei a ser professora em casa. Me lembro até hoje o nome das alunas, né? E depois, quando eu fui fazer o pedagógico no Colégio da Conceição, também continuei sendo professora assim em casa, e na faculdade eu tive um estímulo muito grande. Na Faculdade de Educação eu tive uma professora, dona Elza Sena, uma pessoa muito conhecida à época, que foi fazer um curso do Canadá e convidou uma aluna para substituí-la na Escola Normal de Natal, ensinando Psicologia da Aprendizagem. E eu, inclusive, me senti assim muito entusiasmada, né, por esse convite, e depois prossegui. Permita-me lembrar aqui, Paulo Freire: a vida é um permanente ato pedagógico, em que a cada instante ensinamos e aprendemos. E o professor pensar que só ensina está iludido. Ele ensina e aprende. Inclusive, a gente aprende, por exemplo, as diferenças entre os alunos, a capacidade que o professor tem de considerar que cada um é um. Então, aprendi, inclusive, sobretudo, a respeitar os diferentes. Ensinei rapidamente
na escola municipal, que funcionava no antigo Baldo, né? Ali. E depois fui para a Escola Técnica Federal, onde eu fiz inclusive concurso para orientadora educacional. E quando eu estava na Escola Técnica, fui convidada para ir para a Secretaria da Educação, dirigi o CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais. Aprendi muito, né? Aí uma visão inclusive de toda a educação, primeiro grau, segundo grau, supletiva, educação física, todo esse centro. Depois da Secretaria da Educação, eu fiz concurso para a universidade, Departamento da Educação, e daí era realmente uma situação que todos os professores já começavam a procurar uma pós-graduação. Natal não tinha ainda mestrado naquela ocasião, e eu tive a disposição de ir para o Ceará com 3 filhos, depois mais um. Houve uma compreensão do marido que eu vinha de 15 em 15 dias, ele ia de 15 em 15 dias, mas acho que tive uma excelente oportunidade, ainda hoje me lembro, primeira turma da Universidade Federal do Ceará, o que muito me honra. Depois voltei à Secretaria da Educação como subsecretária. Em seguida, tive uma experiência muito importante na minha vida, que foi a transformação da Escola Normal de Nível Médio no Instituto de Formação Superior de Mestre, no caso, o Instituto Kennedy. Para isso, tivemos um estágio na França de um pouco mais de um mês, vendo como acontecia o sistema educacional, formação de professores, né, naquele país. Depois, uma outra experiência que tive foi na Secretaria Municipal de Educação, onde fui secretária por 2 anos. Houve uma fase que eu tomei parte na criação de uma cooperativa de professores, na criação da Escola Freiné. É uma experiência muito curiosa, muito interessante. E aí chegou um ponto que eu disse, mas é um privilégio você ter 4 filhos que passaram por uma universidade pública, que alguém trabalhou para pagar essa universidade não é de graça. O que é que eu posso fazer agora para retribuir? A vida mais ou menos arremediada, como se diz, né? E o que é que eu vou fazer? Aí pensei, eu disse, eu tenho vontade de ser candidata, sim, a vereadora, mas eu não quero receber dinheiro, não. O que eu tenho já é suficiente para manter o meu padrão de vida. E aí eu digo, eu quero ser candidata, mas será que teria algum partido que quisesse? Uma pessoa que quer chegar, inclusive, para lutar pela educação, sem outros interesses. E aí resolvi me candidatar, realmente, dizendo que, e afirmando e confirmando, meu salário é doado, e eu estou numa missão, eu faço um trabalho voluntário, meu mandato é voluntário, tentando fazer alguma coisa pela educação, sobretudo pela educação básica. Se esse país não cuida da educação básica, entende, nós vamos ter sempre os alicerces e as paredes rachadas. Não adianta pensar só no ensino superior. E isso, para mim, é um dos grandes enganos que o Brasil ainda comete. Eu enfrentei com muita esportividade, se é que a palavra seria essa. Se eu fosse eleita, tudo bem, iria cumprir o meu papel. Se não, ia fazer tantas outras coisas, né? Cuidar dos netos, hoje são 9, viu? E fazer tantas outras coisas de trabalhos voluntários, porque eu não queria mais me submeter a trabalhos remunerados com tais ou quais obrigações. E entrei e tive a agradável surpresa, sem comprar um pirulito para uma criança, de ser eleita. E gosto muito de dizer isso, que é possível, na primeira. E na segunda, idem. Aumentou a votação razoavelmente, né? E também outra vez. E, quando se for oportuno, eu preciso dizer quanto me disseram que custaria uma eleição em Natal para vereador, que custaria entre 500 mil a 1 milhão, e que aí eu desisti, porque eu nem tinha, e se tivesse, não era para isso, não ia fazer isso. Então eu me sinto assim, muito tranquila, consciência muito tranquila, de não ter comprado um voto, nem pelo amor de Deus. Eu faço uma síntese, com poucas palavras, e digo, me esforcei o máximo que pude, que está ao meu alcance, com bastante decência. Não precisei em nenhum momento atropelar a minha ética. E eu acho que eu até agradeço que eu não recebi em momento algum, de quem quer que seja, alguma proposta indecorosa. Então, estou na Câmara,
especificamente na Comissão de Educação, lutando pela educação básica, em especial lutando pela educação infantil, que é o que eu vou continuar fazendo, querendo mostrar à Prefeitura que ela comete um engano imenso em dar, em 2 anos, 28 milhões e 600 mil reais de bolsas para o ensino superior, quando não é uma obrigação da Prefeitura. A obrigação da Prefeitura é não fazer sorteio para as crianças lá embaixo, no começo da educação básica. Então, vou lutar por isso, dou apoio também muito razoavelmente consistente aos idosos, porque é muito fácil também você esquecer as crianças que não votam, nem os idosos que votam se quiserem. Então eu me sinto muito tranquila, encontro muitas pessoas que espontaneamente fazem referência e eu acho que a forma de divulgar, que a TV Câmara divulga, é uma forma da população acompanhar. Eu acho que o brasileiro está começando a acordar. Ser vereadora é tentar encontrar alternativas para que todos sejam felizes. Se cada um pensasse, eu não posso ser feliz com a infelicidade do outro. Então, pelo menos, se não pensa no outro, pelo menos pense em si, para você se sentir bem. Então, eu tento fazer o máximo que está ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades e das minhas limitações de vereadora. Cidadã, de 74 anos, que ao longo da vida tentou sempre fazer o que é correto, o que é solidário. Se errei algumas vezes, mas foi sempre pensando em acertar. Eu acho que o casamento é um momento muito importante da vida da gente, né? Eu namorei com meu marido 9 anos, 5 anos de oposição, e vivi 50 anos até um ano atrás, quando ele se foi. Então, eu acho que aí eu me vi como uma pessoa insistente e persistente. Quando eu acredito, eu vou adiante e não desisto. Eu tenho 4 filhos e meus 4 filhos todos passaram por uma universidade pública e dos 4, 3 são concursados. Eu acho que um dos momentos mais desafiadores, né, é quando nós temos uma profissão e somos também mãe. No caso, por exemplo, mãe de 4 filhos. E o momento que você tem que conciliar, né, ser a mãe e que tinha que estar presente quando dona de casa, mãe, esposa, companheira, e ao mesmo tempo ser uma profissional. Então eu acho que é um dos grandes desafios das mulheres. E por isso mesmo eu chamo que nós mulheres somos as verdadeiras heroínas do cotidiano.